sou jornalista com mestrado em cinema e doutorado em linguística. Sou escritor com mais de 6 livros publicados. Trabalho com televisão há muitos anos, já dirigi dezenas de programas. Passei pelos canais do SBT, Record, fiquei 10 anos na Rede Manchete. O primeiro reality policial na televisão foi o que criei, chamava Na Rota do Crime. Aquilo gerou muita polêmica. Foi um programa de maior audiência nos anos 90. Desde 2000 eu edito uma revista de cinema que circulou muitos anos em papel. Ela parou de circular recentemente em papel e continua online. Uma revista que teve uma grande importância, ainda é importante, porque ela foi a revista que cobriu a retomada do cinema brasileiro. Nesses quase 20 anos de revista de cinema, a gente cobriu os festivais do mundo inteiro. Já fui nos maiores eventos de roteiro de cinema que você possa imaginar no mundo. Tem a maior coleção de crachás de eventos. Inclusive já fiz curso de roteiro no Sundance, nos laboratórios do Sundance. Atualmente eu tenho várias séries jornalísticas no ar, em vários canais. Tem uma série documental de biografia de cineastas que está sendo exibida no Prime Box Brasil, no canal Curta, que procura mostrar como esses cineastas criam o seu cinema. Por exemplo, Fernando Meirelles, Beto Brant, o Rosenberg Cariri, a Tata Amaral. São 10 cineastas nessa série. Depois eu vou fazer mais 10 cineastas. É uma série muito importante para a gente entender o cinema brasileiro e quem faz o nosso cinema no Brasil. Dentro dessas séries que eu fiz recentemente, eu também destaco uma série chamada Pensamento Contemporâneo, que eu venho fazendo desde 2012, baseado no Café Filosófico da TV Cultura, onde eu gero novos pensamentos. Eu cruzo vários pensadores, eu destaco pelo menos 3 episódios assim que eu acho importante, que é o Simulacro da Felicidade, o Sofrimento do Brasil e o pensamento de Deleuze, Derrida e Foucault, para as transformações que ocorreram na sociedade nos anos 60, nas artes também. Eu juntei as ideias de Luiz Felipe Pondé, Leandro Carnal, o Clóvis Barros Filho, Mário Sérgio Cortella, para mostrar como geramos esse simulacro da felicidade sob o ponto de vista da filosofia, daquilo que a gente acha que é felicidade para a gente, como a gente potencializa a nossa alma gerando um simulacro de uma felicidade, às vezes nas redes sociais, por exemplo. Outro documentário, O Sofrimento do Brasil, eu pego as ideias de Freud, de Lacan, pela visão de Christian Dunker, Vladimir Safatli e mais uma meia dúzia de pensadores para mostrar como é o sofrimento do Brasil. E por último eu fiz 2 episódios baseados nas ideias de Foucault, de Derrida e de Deleuze, de como eles moldaram o pensamento rebelde dos anos 60, e eu analiso isso na música de Jimi Hendrix, dos Beatles e do comportamento da geração hippie, de tudo que foi influenciado desde a Revolução de 68, de maio de 68, toda a influência que esse trio de pensadores franceses tiveram na cultura do mundo nos anos 60. Enquanto eu trabalhava como jornalista na TV, ainda trabalho ainda, eu vinha desenvolvendo a minha literatura. Eu já tenho 6 livros publicados e o meu primeiro romance eu publiquei em 1997 aqui na Bienal do Livro em São Paulo. Meu primeiro romance foi muito polêmico, ele se chama Eu Sou Foda, e é um romance de adolescente. Quando eu mandei para a editora esse livro, a editora mandou queimar o livro, falou: esse livro não pode ser publicado. Em 2006, Eu Sou Foda saiu com o título de Faca na Garganta, porque o livro foi censurado nas livrarias por causa do título Eu Sou Foda. Então o editor resolveu publicar o livro com outro título, Faca na Garganta. A forma como Eu Sou Foda foi narrada por dentro, ela é narrada basicamente no sentido de um personagem, ela sensibilizou muitos leitores. Até hoje eu recebo mensagens de leitores que afirmam que o livro transformou a sua vida. Então eu fiz uma narrativa muito interessante que já era uma experiência daquilo que eu estou fazendo hoje. Meu segundo romance é diferente de Eu Sou Foda, chama-se Antes que o Sonho Acabe. Tem um personagem jovem no centro da narrativa, mas já é um personagem com um dilema diferente. É um personagem dentro da Amazônia durante a guerrilha do Araguaia, durante aquela ideia de que haveria uma terceira guerra mundial, e é um personagem sempre em plano de fuga. O meu segundo romance ele vem da mesma forma que o primeiro, com outras ambientações e trazendo as mesmas inquietações dos personagens no seu sentido. Mas eu também tenho uma vertente na literatura que são os livros de aventura. O primeiro desses livros se chama O Quilombo Perdido, sobre uma comunidade chamada de Calunga, uma comunidade quilombola que fica a 400 quilômetros de Brasília
E quando eu estive lá, no início dos anos 90, essa comunidade vivia isolada da chamada civilização moderna. Ela vivia isolada há mais de 200 anos, naquelas cadeias de montanhas, sem conhecer a luz artificial, sem conhecer a luz elétrica, a televisão, o telefone. Eles não conheciam nada. Eles me perguntavam, quando eu acendi uma luz artificial, uma lâmpada, para poder iluminar e eu conseguir fotografar e filmar, eles me perguntavam como que eu acendia o sol à noite. Eles não conheciam a luz elétrica. Foi o nosso cinegrafista que ensinou o pessoal a jogar bola. Eles não sabiam o que era futebol, eles desconheciam quem era Pelé. Quando eu percorri essa região em lombo de cavalo, porque naquela época não tinha outra forma de adentrar aquela região, na época eu fazia um documentário para a Rede Manchete, passei dias ali dentro, mas o meu livro que ganhou maior repercussão, mundo afora inclusive, é a biografia do Indiana Jones. Eu escrevi a biografia do famoso Coronel Fawcett. Coronel Fawcett foi um explorador inglês que fez várias viagens para o Brasil em busca de uma cidade perdida, que ele acreditava que estava aqui no Brasil e acabou morrendo aqui no Brasil. Ele desapareceu aqui e virou um grande mito. O personagem Indiana Jones é creditado a esse Coronel Fawcett que desapareceu no Brasil. E eu fiz uma longa expedição, uma longa pesquisa para escrever esse livro. Passei os mesmos problemas que o Coronel Fawcett passou, fui sequestrado pelos índios. O livro ganhou repercussão internacional. Enquanto eu trabalhava na televisão como jornalista e nas horas de folga eu escrevia livros, eu ainda tinha mais uma atividade, que era estudar semiótica narrativa. Pesquisava a narrativa porque eu pesquiso a narrativa desde 1987. Durante essas 3 décadas eu fiz mestrado, doutorado, li mais de 200, 500 livros só para desenvolver essa teoria. Esse livro, As Paixões na Narrativa, ele já é fruto de 30 anos de pesquisa. Minha formação é jornalística, sou formado em jornalismo na Universidade Federal de Goiás, sou mestre em cinema na ECA com especialização em roteiro e sou doutor em letras com especialização em linguística e semiótica, também na USP, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Esse livro ele é muito importante, eu acho que vocês deveriam ter acesso a esse livro, porque é uma boa base teórica para se compreender aquilo que eu vou fazer nesse curso aqui.